vende a garrafa d'água no jogo de futebol? E o sujeito que vende pipoca no sinal? E o sujeito... Como é que esses caras vão viver? Nós temos que proteger esse pessoal tem que ser protegido. Criamos o auxílio emergencial. 68 milhões de brasileiros protegidos. Nós perdemos 1 milhão de empregos formais em 60 dias. Parecia o fim do mundo. Parecia o fim do mundo. E ele dizendo assim, tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. Nós tínhamos um programa de renda básica. Nós já tínhamos desenhado. Você quer ajudar o pobre? Dá o dinheiro para ele na veia, dá na mão e confia nele. Porque os governos anteriores, que acreditam em Estado grande, eles dão o dinheiro para um ministério, o ministério passa para um banco público, o banco público passa para o empresário, no final, você dá um sorvete com a casquinha, mas chega só a ponta da casquinha lá no pobre. O resto é tudo consumido no caminho. Então, nós já tínhamos essa ideia que nós tínhamos que dar a renda básica, na veia. Então, quando chegou o programa, nós botamos lá. Por uma questão, por um imperativo ético, nós não podíamos chegar... O chofer de táxi perdeu o emprego aqui em São Paulo. Nós não podíamos chegar e botar assim, vai ganhar 2 vezes mais do que o Bolsa Família. Quer dizer que se for pobre nordestino, você vai receber menos do que for um chofer de táxi em São Paulo? Não. Então, nós mandamos, por um imperativo ético, a equipe econômica mandou um número mais ou menos de 200, que é o que a Bolsa Família dava, sabendo que o Congresso aumentaria. Aí o Congresso foi aumentando, mas quem deu a martelada final foi o presidente. Porque o presidente criou... que queria dar só os R$200. Não, por isso que eu falo, não acreditem nas narrativas políticas. Busquem os fatos. Os fatos. Eu estava lá, eu vi, o presidente me ligou. PG, estão roubando o nosso programa. Nós botamos um valor para poder começar a subir, só que eles estão dando uma subida um pouco maior para dizer que é deles. Podemos aumentar? Podemos, presidente. Vamos botar 600? Bota 550, presidente, porque nós precisamos que dure mais tempo. Se você botar muito alto, o dinheiro acaba. Se você botar um pouco mais baixo, pode durar 2 anos, 3 anos, pode durar mais. De qualquer forma, o Congresso só aprovou até o fim do ano o orçamento de guerra. Então a gente bota lá em cima, se for o caso, a gente recalibra. Perfeito, presidente. Está certíssimo. Vamos proteger os mais frágeis. Mas aí você está falando 600. desse agora? Não, foi lá atrás. Tá. Foi os primeiros 600. Tá. Aí vieram 600. Chegou no final do ano, acabou o programa e a doença parecia que estava descendo quando veio a segunda onda. Na hora que veio a segunda onda, vamos renovar o programa. Aí renovamos de novo, com 600. Porque ele caiu de 600, ele caiu para 300. Aí, quando a segunda onda pegou o Brasil de novo, voltou para 600. Aí chegou agora, estava acabando a onda de Covid. Nesse último ano, a Covid estava indo embora. Aí começou a guerra da Ucrânia. Preço de alimento, preço de energia, tudo subindo outra vez. Vamos levar até 600 no final. Aí botamos 600 de novo. É a maior transferência de renda que já aconteceu na história do Brasil. É 3 vezes maior. São 152 bilhões por ano. 3 vezes maior do que era o Bolsa Família. Essa grana, dispor dessa grana dessa forma fura o teto de gastos é um... Isso é importante também. Eu vou explicar também, de novo, as narrativas e a verdade. O teto de gastos foi muito mal construído. Foi muito mal construído. Por exemplo, no primeiro ano não tinha doença nenhuma e nós pedimos uma exceção ao teto. Por uma razão. O teto é para impedir o inchaço da máquina pública que os governos anteriores fizeram. Então, os governos anteriores foram inchando a máquina pública, contrataram 160 mil pessoas, deram aumento de 50% acima da inflação para o funcionalismo, ganhando 3 vezes mais do que alguém que trabalha aqui abaixo pagando imposto para financiar a máquina pública. Ou seja, em vez de a máquina pública servir o cidadão brasileiro, era o contrário. Os brasileiros é que serviam a máquina pública, com salários muito mais altos, com concurso público toda hora. Então, a máquina pública estava sofrendo um inchaço. Então, o governo anterior colocou um teto. Mas fez um teto que não colocou nem parede e nem consertou o chão. Imagina você... O governo anterior que fez isso? Foi o governo Temer que botou o teto. Tá. Então, o governo botou um teto. Imagina uma casa com um teto sem parede. Ou seja, o teto vai cair na sua cabeça.
Parece o Vinícius de Moraes, uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. O piso sobe, não tem parede, não dava nem para você ficar numa rede. Então, fizeram um teto com defeitos, o piso subindo o tempo inteiro, nos comprimindo contra o teto, com despesas obrigatórias. Ou seja, a classe política, pela primeira vez durante a guerra do Covid, teve que fazer o que se faz no mundo inteiro, assumir o orçamento. Falar assim, olha, tem dinheiro para mais frágeis e não vai ter aumento de salário durante 1 ou 2 anos, enquanto durar a guerra. Então, esse comando do orçamento, que é a essência da política, exercer a política é decidir para onde vão os recursos públicos. No Brasil, 96% do dinheiro está carimbado, vinculado, e tem a maior ferocidade numa disputa de 4%. Todo mundo xingando todo mundo de ladrão por causa de 4% do PIB, 4% do orçamento. Então, não é razoável. Bom, mas de qualquer forma, voltando à sua observação inicial, tinha um teto lá. O teto é para não deixar o governo federal inchar. Ele se aplicava ao governo federal, para não inchar. No primeiro ano, nós queríamos retomar a extração de petróleo, que estava paralisada há 8 anos. Aliás, o que nós fizemos foi justamente desentupir tudo que estava entupido, né? Nós estávamos sem acordo comercial com a Argentina há 8 anos, que era o Mercosul, fizemos o acordo, tudo no primeiro ano. Fizemos a reforma da Previdência, fizemos o acordo comercial, mandamos um acordo para a União Europeia, fizemos a área de livre comércio da Europa, quer dizer, fomos fazendo acordos comerciais, fizemos a reforma da Previdência, estávamos andando e, no caso do teto, queríamos tirar o petróleo do chão, mas os estados e municípios queriam recursos. E diziam, olha, nós só vamos deixar aprovar aí essa retomada dos leilões de petróleo se vocês destinarem uma parte para nós. Ora, o nosso programa, da mesma forma, o nosso programa era mais Brasil, menos Brasília. O povo vive nos estados, o povo vive nas cidades. O povo não vive em Brasília. Em Brasília a gente pensa o Brasil. Mas saneamento, segurança pública, escola, saúde, está tudo onde vocês vivem, onde o povo vive. Então, o que nós fizemos? Nós, de moto próprio, vontade nossa, queríamos repassar dos 90 bilhões que nós receberíamos pelo petróleo, nós queríamos repassar 20 bilhões para os estados e municípios. Então, nós abrimos o teto para diminuir o governo federal. E todo mundo, furaram o teto. Ou seja, bobagem. O teto, na verdade, é um símbolo, é uma bandeira de defesa de não deixar o governo federal inchar. Ora, se eu estou reduzindo o governo federal, não tem problema nenhum fazer essa exceção. Então,